Salve, rapaziada! Olha quem voltou com mais um vídeo pra vocês. E aí, tudo bem com vocês? Dessa vez, o vídeo vai ser curtinho. Como vocês pediram bastante pelos capítulos mais recentes dessa obra, eu resolvi trazer pra vocês. Este recap é dos 2 últimos capítulos lançados em inglês. Vale lembrar que fui eu quem traduziu esses capítulos, então não é uma tradução oficial, beleza? Ah, e se vocês quiserem ajudar o canal, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, pode ser no TikTok ou no Insta, qualquer uma que vocês usem, o importante é compartilhar. E é isso, meus guris. Agora, chega de papo e bora pro vídeo. Vocês lembram que, no capítulo passado, vimos Louis e Beck, que estavam indo até Layla. Rapaziada, vou logo esclarecer algo aqui no início, e que vocês vão entender melhor mais adiante. Eu não entendi uma coisa, parece que esses dois são irmãos de verdade. Estou falando de Louis e Layla. No entanto, claramente, nos primeiros capítulos, eles foram apresentados como se fossem primos. Além disso, mudaram a cor do cabelo dele. Ou estou ficando maluco? Então, não me julguem se houver erros na tradução. Vou tentar pegar essas partes e mostrar para vocês. Agora, vamos continuar. A cena começa em algum lugar do Império Bazium, em um castelo. Vemos alguém caminhando, uma pessoa de aparência ruiva, assim como Charlotte. Essa pessoa bate na porta do quarto de Charlotte e diz: Charlotte, posso entrar? Ela responde: Sim, pai. Então ele abre a porta e, com um olhar de preocupação, diz: Oi. Você está se sentindo melhor? Você dormiu bem? Com um sorriso, Charlotte responde: Sim, obrigado pela sua preocupação. Ele se aproxima da cama onde ela está e diz: Pobrezinha. Você não deveria estar lá e se machucar assim. Ela começa a falar: Eu só estava. Mas logo é interrompida, e seu pai diz: Está tudo bem. Com um olhar sério, ele continua: As coisas foram resolvidas sem problemas, graças à ajuda do Duque Fredil. Você é uma garota tão gentil, então não entendo por que eles te acusaram. Ela responde, se fingindo de inocente: Eu não fiz nada de errado. Você acredita em mim, não é? Então ele a abraça e diz: Claro. A sociedade nobre pode ser um lugar cruel. Até a menor coincidência pode te fazer cair em desgraça. Então, você precisa ser cuidadosa, meu bem. Ela responde: Sim, eu serei. Eu te amo, pai. Ela pensa: Aqueles desgraçados dos Montefiore. Eles realmente iam me derrubar. Será que eles sabiam que eu usei uma ferramenta mágica? Eles não iriam acreditar em mim, não importa o quanto eu negasse. Então ela se lembra: Se eles tivessem me prendido na hora, eu poderia ter sido torturada. Se Hendrik não tivesse aparecido naquele momento, eles teriam me arrastado. Hendrik diz: Chega. Seja o que for que Charlotte tenha feito, vocês não têm provas. Ela pensa: Por que eles se importam com uma garota feia que caiu e se machucou? Ouvi dizer que ela nem sequer se feriu gravemente, então eu não entendo. O pai de Charlotte diz: Está claro que o Duque Fredil se importa muito com você. Ela diz: Foi isso que ele disse? Ele responde: Ele pediu que a deixassem descansar em casa por um tempo. Colocando a mão nela, ele diz: Então, você deveria ficar aqui e descansar por enquanto. Ela diz: Mas eu estou muito melhor agora. E pensa: Quero sair e ver como a situação está. Ele responde: Preciso visitar nossas terras por negócios novamente amanhã. Então faça como o Duque recomendou e descanse aqui. Ela diz para ele: Tá bom, eu vou. Ele fala que: Eu vou te ver em breve, minha filha. Então ele sai, e ela observa por um tempo e logo calça as pantufas e levanta da cama. Ela vira o rosto e diz: Nem posso sair como eu quero. Isso é irritante. Então ela fica com um olhar sombrio e de repente grita: Ei! Tem alguém aí fora? Mande alguém para o meu quarto. Então a cena volta para Layla, que está observando algo, e diz:
Incrível! Ela leva a mão à testa e diz: não acredito que minha lesão está completamente curada só por tomar o remédio algumas vezes. Então ela coloca o objeto que parece ser uma poção e diz: esse tipo de alquimia poderia ter criado uma maquiagem incrível, mas acho que não é assim que funciona. Então alguém bate na porta e diz: Layla, posso entrar? Ela diz: Lucas. Toda fofinha, ela diz: entre. Achei que você estaria ocupado até amanhã. O que o traz aqui? Então Lucas entra e diz: achei que você já pudesse ter se recuperado completamente. Ele diz: não é nada especial, mas trouxe um presente de congratulações para você. Parece que cheguei bem na hora certa. Todo apaixonado, ele dá um buquê de lindas rosas azuis e diz: parabéns pela sua recuperação, Layla. Obrigado por melhorar. Ela, toda corada, se aproxima dele, aceita o presente e diz: nossa! Um buquê? É tão lindo! Com um sorriso, ele diz: achei que você poderia estar se sentindo frustrada por ficar presa no quarto, então peguei as flores mais bonitas do lado de fora. Então ele dá um leve beijo em sua testa e diz: estive tão ocupado que não te vi muito nos últimos dias. Então, não quer passar um tempo comigo para celebrar sua recuperação? Com um sorriso, ela responde: claro. Você deveria adiar seu trabalho e descansar. Sorrindo para ele, ela fala: tenho certeza de que muitas pessoas te incomodaram nos últimos dias. Apenas feche a porta, e vamos fingir que você nem está aqui. Então, no momento em que ele iria dar um beijo nela, alguém diz: minha senhora? Me desculpe por incomodar, mas... você tem uma visita. Então Lucas, meio irritado, se vira e diz: não estamos recebendo visitas hoje. O Vincent não disse para afastar todo mundo? Abrindo a porta de leve, Jesse diz: meu senhor, o mordomo disse que poderia ser estranho mandar esses convidados embora, então ele me pediu para perguntar a vocês. Layla olha para Jesse, dá um suspiro e diz: foi isso que o Vincent disse. Então ela revira os olhos, sentindo angústia, e pensa: muitas coisas aconteceram nos últimos dias desde que acordei. Primeiro, recebemos uma pilha enorme de convites de pessoas que nunca nem ouvimos falar. Então vemos ela e Michael olhando para uma montanha de cartas. Michael diz: Layla, devo voltar para a escola. Layla, já sentada em uma mesa, responde: claro. Tenha uma boa viagem. Ela pensa: mal consegui recusar todos eles. Achei que finalmente poderia descansar, mas... tantas pessoas vieram me visitar, insistindo em me ver. Então vemos muita gente na frente da mansão onde Layla está, e Vincent tentando dizer que ela não está recebendo visitas no momento. Eles dizem: devemos enviar algum remédio para ela? Ela ainda está doente? Por que ela não nos deixa vê-la? Ela pensa também que Theobald aparentemente continuou visitando Lucas para perguntar sobre mim. Então vemos Lucas e Theobald fazendo um monte de perguntas sobre Layla para ele, e Lucas apenas respondendo que não. Ela pensa: o Duque Fredil e até o Marquês Venieri me enviaram um convite. Então, tive que fingir estar doente na frente dos criados deles para poder recusar seus convites. E vemos ela segurando os convites e fazendo uma cara de nojo. Ela pensa também: fiquei apenas feliz que Charlotte permaneceu quieta por enquanto. Então vemos uma visão de Charlotte de costas. Ela diz: quem está aqui? Layla pergunta: o príncipe herdeiro veio pessoalmente? Jesse diz que não. Então, o Duque Fredil. Jesse diz não. Layla diz: Marquês Venieri. Jesse diz que também não. Lucas, já furioso, apenas olha para Jesse, e ela, coitadinha, apenas balança a cabeça e diz: Bem, não são esses cavalheiros que demonstraram interesse em você. Ela olha seriamente para Layla e diz: o barão e a baronesa de West estão aqui. Nota explicativa do texto: parece que de West é o sobrenome da família ou o nome do local onde Layla morava antes com seu primo, Louis. Pelo que se entende, Louis tornou-se o barão assim que o pai de Layla morreu. Beck era uma empregada da casa e também amante de Louis.
Logo depois que Layla saiu, eles se casaram, e assim ela se tornou a baronesa. Voltando. Então eles ficam paralisados por um momento e não falam nada, de tão surpresos. Layla, surpresa, só diz, e pensa, totalmente inesperado. Por que eles estariam aqui? Então vemos Louis e Beck sentados, aguardando Layla e Lucas na sala de estar. Beck, virando o rosto para lá e para cá, diz, querido, acho que aquele vaso vem do ducado de Charchua. Ouvi dizer que vale uma mansão inteira. Louis, de braços cruzados, não diz nada, enquanto Beck fica toda admirada. Ela diz também, olhe para aquele lustre, todas essas pedras são reais? Veja as cores. Que artesão você acha que fez esse sofá? Como pode ser tão macio? Já irritado, ele diz, fique quieta. Você está me envergonhando. Então ela fica quietinha e diz, tá bom, eu vou. De repente, ela diz, achei que fosse só um boato falso que ela ficou bonita de repente. Mas o rumor começou com os cavaleiros imperiais. Quando você pensa sobre isso, é estranho que ela tenha mudado de repente. Por que ela costumava ser bonita quando era jovem? Ele responde, o rosto e a personalidade dela mudaram de repente quando o pai dela morreu. Se lembrando, ele diz, nem consigo me lembrar de como ela era quando criança. Então ele suspira e diz, o irmão dela está visitando-a, então por que ela ainda não está aqui? Será que ela está agindo de forma arrogante porque agora é uma duquesa? Ele diz, ela deveria ser grata ao irmão que a criou. Então, de repente, Jesse abre a porta e diz, o duque e a duquesa Montefiore chegaram. Então os dois chegam, e Lucas diz, por favor, mostrem respeito. Então Louis dá uma leve olhada para o lado, mas de repente toma um susto e diz, deixem o like no vídeo, rapaziada, e aí, estão curtindo? Passando aqui no meio só para dizer que a opção para ser membro do canal está ativa, e se você quiser receber os vídeos 2 dias antes que os outros, é só assinar por apenas 4 conto. Vamos continuar. Então Louis toma o susto e diz gaguejando, não pode ser. Esse rosto. A cena muda para uma pessoa caminhando, e vemos uma mulher de cabelos azuis esverdeados. Então um homem abre a porta para essa mulher e diz, com licença, minha senhora, você marcou um horário? Então ela fala, enviei uma mensagem há alguns dias. E logo vemos que é a senhorita Mônica Arias. O homem diz, diga a ela que Lady Mônica Arias está aqui. Então voltamos para Layla, que está sem sua maquiagem e muito linda. Os dois, Beck e Louis, ficam de olhos arregalados e dizem ao mesmo tempo, o rosto dela. Louis diz gaguejando, Layla. Beck, ainda mais surpresa, diz, minha senhora. Então Layla e Lucas cumprimentam os dois. Layla diz, faz muito tempo que não vejo vocês dois. Com um lindo sorriso, ela completa, vocês não deveriam vir aqui sem avisar assim. Ela diz, com um ar de superioridade, sei que devem estar felizes em me ver, mas ainda não cumprimentaram o duque. Então eles colocam a mão no peito, ainda assustados, e dizem, saudações, vossa graça. Como vai, vossa graça? Então ela dá um sorriso para eles, mas vira o olhar e pensa, fui arrogante demais só porque me tornei uma duquesa? Não quero que o Lucas pareça autoritário demais também. Será que vão fofocar sobre nós depois? Lucas diz, sentem-se. Então Louis e Beck se sentam, e Layla e Lucas caminham para se sentar também. Louis diz, sim, vossa graça. Beck diz, tudo bem. Então eles se sentam. Layla pensa, nunca me senti confortável na minha própria casa desde o dia em que meu pai morreu. Quando meu pai morreu, meu pior medo se tornou realidade. Fui lembrada de que estava em um romance trágico e que acabaria enfrentando um destino terrível como na história original, se eu não fizesse algo. Esses dois começaram a me maltratar logo depois. E pensa também, eu sabia que meu futuro miserável finalmente estava se concretizando. Então vemos os dois, Louis e Beck. Ela pensa, mesmo antes de eu começar a usar maquiagem, eles venderam os presentes que meu pai me deu para viver no luxo.
Então vemos eles aproveitando uma vida de luxo enquanto Layla trabalha. Quando perguntei onde estavam minhas coisas, eles me repreenderam, dizendo que eu devia tê-las perdido. Então ela se lembra das palavras que eles diziam para ela. Quando comecei a usar maquiagem, eles tapavam o nariz e fingiam que iam vomitar sempre que eu passava. Costumavam ir ao meu quarto para me criticar de forma abusiva. Você fede. Usei maquiagem especificamente para provocar esse tipo de reação, mas ainda assim me senti magoada com cada insulto deles. Recentemente, à noite, eles até apareceram no meu quarto para me atormentar. Não importa. Preciso superar isso. Então ela se senta lentamente e pensa, não parece que eles planejam me mostrar algum respeito. Então ela se senta e cruza as pernas lentamente e diz, vocês ainda não responderam à minha pergunta. O que era tão importante para vocês virem aqui sem aviso? Os dois ficam assustados e suando frio. Então Luiz sorri e diz, bem, nós só ficamos preocupados. Você sabe o quanto ficamos preocupados quando ouvimos o que aconteceu com você. Então ele se vira para Lucas e diz, e nem tínhamos visto o rosto do seu marido, então pensamos que isso seria uma boa ideia. É tão bom conhecê-lo, meu senhor. Espero que minha prima não tenha sido muito incômoda. Lucas responde friamente, sim, como vai? Certamente não mereço ela. O que considero incômodo é alguém nos visitar tão repentinamente assim. Layla pensa, ele está sendo educado porque eles são da minha família. Acho que deveria me sentir aliviada. Então ela olha para Lucas e pensa, mas é óbvio que ele está irritado. Ele quer que eles vão embora o mais rápido possível. Ela volta seu olhar para eles e pensa, tecnicamente, eles são da minha família, então não sei se deveriam ser tratados dessa forma. Mas eles não são meus pais, então não são anciãos que precisam ser respeitados. Hã? Espera. O quê? Sobre o que eu estava pensando agora há pouco. Ela olha para Louis e pensa, será que machuquei minha cabeça tão feio assim? Nem consigo lembrar do que estava pensando agora há pouco. Ele olha para ela, sem entender por que ela está o encarando tanto, e então fala. Layla. Como você pode se distrair enquanto estou aqui para uma visita? Então ela sai de seus pensamentos e diz, ó. Deck dá uma risadinha e diz, você precisa se concentrar, Layla. Como pode ainda ser tão desleixada mesmo tendo se tornado uma duquesa? Como a senhora desta grande mansão, você deve mostrar elegância. Layla pensa, lá vão eles de novo. Eles adoravam me criticar. Mas ela sorri e diz, machuquei minha cabeça, então tenho dificuldade para me concentrar. Tenho me sentido meio zonza. Mas de repente, Lucas puxa ela para mais perto dele e diz, ela estava apenas me olhando, então você precisa prestar atenção no que diz. Então Lucas lança um olhar frio como gelo para eles e diz, vocês sempre foram assim tão ríspidos com minha esposa? Fico chateado e irritado que vocês tenham magoado os sentimentos dela. Então ele se vira para Layla e diz, Layla, você está bem? O médico não disse que o estresse poderia causar a volta da sua dor de cabeça? Layla, meio sem jeito, diz, sim. Então ele dá um leve sorriso. Então ela se toca e começa a fazer um teatrinho para eles. Colocando a mão na cabeça, e com Lucas assegurando para ela não cair, ela diz, sim, minha cabeça está doendo tanto, parece que minha cabeça vai explodir, Lucas. Lucas, segurando-a, grita, Layla. Ela diz, isso é o que o médico descreveu como estresse extremo. Lucas diz, Layla, acho que você está com febre. Você precisa voltar para a cama. Os dois ficam de boca aberta, sem entender nada. Será que eles vão cair nesse papo? Layla grita ao fundo, ainda sou uma paciente, e vocês dois estão sendo duros demais comigo. Louis diz, o quê? Por que você está nos fazendo parecer ruins? Ele também diz, queríamos ver como você estava, e é por isso que viemos aqui mesmo com nossa agenda cheia. Então ela coloca a mão na cabeça e logo muda de expressão. Louis continua, como você ousa reclamar de nós?
Somos sua família, e nós a criamos. Então como pode nos tratar assim? Então ela olha e diz, céus. Então você entende o que significa ser maltratado. Ele logo se cala e começa a suar frio. Ela olha bem para eles dois e fala, vocês dois sempre me disseram o quão feia eu sou, porque eu ainda insisto em viver, o quanto eu os enoja, e o quanto vocês têm vergonha de serem minha família. Então, achei que vocês não sabiam o que significa maltratar alguém. Eles ficam muito assustados. Mas logo Beck diz, o quê? Como você pode dizer isso na frente do Duque? O que ele vai pensar de nós? Então Layla olha para ela friamente e diz, ele vai pensar que vocês são pessoas que abusaram de sua própria família. É a verdade, então por que estão envergonhados? Então, levantando-se lentamente, ela diz, vocês querem saber como meu rosto mudou, certo? Eu estava escondendo com maquiagem. Queria encontrar alguém que me amasse pelo que eu sou, não pela minha aparência. O bullying de vocês me tornou ainda mais determinada. Então ela fica em pé na frente deles, olha bem na cara dos dois, e diz, jurei que nunca me tornaria família de pessoas como vocês. Se vieram aqui para saber como estou, acho que já viram o suficiente. Enquanto ela diz isso, Lucas olha para ela e dá um sorriso de orgulho. Então ela dá um checkmate neles e diz, vocês deveriam ir embora agora. Vou acompanhá-los até a saída. E com um sorriso radiante, ela diz, por favor, saiam da nossa casa imediatamente. E dá uma olhada fria para eles novamente. Logo depois, ela leva a mão à testa, volta a fazer o drama e diz, ah. Os dois tremem na base e ficam aflitos com a situação. Com a mão na testa, ela diz, minha nossa. Minha cabeça está doendo tanto. Ela pensa, os dois fizeram um escândalo por um tempo antes de serem expulsos. Enquanto os empregados os levam gentilmente até a saída, vamos dizer assim, os dois ficam abismados com tal recepção. Enquanto eles são levados à força para a saída, Lucas e Layla apenas observam. Layla pensa, já seria constrangedor o suficiente para eles irem embora em silêncio. Mas eles se humilharam ainda mais sozinhos. O olhar de satisfação do Lucas é maravilhoso, vocês não acham? He. Layla coloca a mão no rosto e pensa novamente. O Império Bazium é tolerante com casos extraconjugais, mas valoriza o respeito entre membros da família. Por isso, fiquei um pouco preocupada que a reputação da casa Montefeltro pudesse sofrer com isso. Lucas gentilmente pega na mão de Layla e diz, você não precisa se preocupar, Layla. Com um sorriso, ele completa, eles não podem prejudicar nossa reputação nem um pouco. Ela, corada, sorri e pensa, acho que ele tem razão. Além disso, temos um apoio inesperado também. Lucas interrompe seus pensamentos e diz, vamos voltar para o nosso quarto e descansar. Quero ouvir sobre sua infância. Ela pensa, é hora de passar um tempo com minha verdadeira família. Tenho certeza de que não teremos mais visitas hoje. Mas então, de repente, Mônica aparece atrás de Layla e diz, esperem. Duque e Duquesa Montefiore. Desculpem por incomodar, mas, vocês se esqueceram de mim? Enviei muitas mensagens antes, então não acho que estou sendo rude. Ah, certo. Então Layla pensa, olhando para Mônica, nosso apoio inesperado. Então Mônica coloca a mão no peito e se apresenta formalmente. Eu, Mônica Arias, formalmente solicito uma audiência com você, minha senhora, e logo em seguida diz, deixem o like no vídeo, rapaziada. E aí, curtiram? Rapaz, eu achei tão bom que nem vi quando acabou. Hehe. Infelizmente, estamos com poucos capítulos, mas vocês me pediram tanto que resolvi trazer os que tinha. Assim, vocês ficam ainda mais curiosos. O ruim é que eu também fico. Agora só nos resta esperar sair mais 2 ou 3 capítulos para trazer novamente. Mas, enquanto isso, vou continuar trazendo obras novas para vocês. E se tiverem sugestões de obras, é só comentar o nome aí que eu trago para vocês. E é isso, meus guris. Até o próximo vídeo. Forte abraço e fui!